Olá, voltamos, né? Agora sim, estamos aqui. Caiu todo mundo, né? Achei que era só eu. Alguma coisa aconteceu que caímos todos. Deve ter encerrado a reunião sem querer. Ou alguém criou outra e derrubou todo mundo. Aconteceu isso. Tá todo mundo entrando aqui de novo. Alguém teve um sonho tão forte, um pesadelo, caiu tudo. Tá aí a Norma. Oi. Olá. Voltamos, Norma. Todos nós caímos, na verdade. Todos caímos. Foi algum probleminha técnico aí. Eu depois devolvi com o Sérgio, acho que alguma coisa nas funções que ele habilitou para a sala, quando ele caiu, os co-hosts não ficaram que éramos nós. Entendi. Quando ele saiu, saímos todos. Acho que foi, mas é só um chute. Eu entrei agora pelo Nebulosa, eu estou como host. Vou até colocar você como se eu cair para você ficar. Tá. Mas acho que não vamos cair mais, não. Acho que vai dar tudo certo agora. Tá certo. Denise. Oi, Denise. Tudo bem? Ok, vamos começar então, né? Que já aguardamos bastante, né? Sim. Muito bem. Acho que é importante também dizer que eu tenho uma formação, eu sou muito antiga, então a minha formação foi lá na época dos militares e eu tive uma formação inconclusiva em história. Então, eu uso muito a história, me localizo muito na história, no momento cultural que a gente atravessa, que a gente passa. Então, por que eu estou falando isso? Porque meu olhar sobre a questão do aparelho mental e sobre a questão psicológica, ela passa sempre pela questão histórica, tá? Então, vivemos momentos conturbados no Brasil, em que a questão de cursos de história, em alguns lugares foram fechadas matrículas. Nesse ínter, eu me mudava de São Paulo para Curitiba. Você chegava, não tem transparência, né? Então, você pergunta, eu quero me inscrever em história, a pessoa fala, nesse momento não tem vaga. E vai. Com isso, eu perdi o meu curso de história. Mas, na minha influência, meu olhar sobre a questão psicológica, ela está o tempo todo voltada para o momento histórico que nós vivemos. Tá? Então, eu fui localizar Freud, para eu dar o curso de sonhos para vocês, eu vou localizar o Freud no momento histórico dele, bem como Jung, bem como, depois das duas primeiras guerras, a Primeira e Segunda Guerra, Bion, e esse momento que vivemos com a neurociência, o desenvolvimento da neurociência, certo? Então, o homem, o teórico, o grande teórico, ele é diretamente influenciado pelo momento histórico que ele vive. E nós não podemos perder de vista que o Freud vai criar toda a teoria dele em cima de uma era vitoriana, onde a repressão sexual é a grande questão daquele momento cultural deles, não é? Então, vamos começar a passar os PowerPoint, Ricardo? Eu acho que você que vai me auxiliar. Então, para vocês terem uma noção, né? Para vocês receberem uma noção mais rica, né? Nós temos no século XVII. Pode ir passando, Ricardo. Vamos chegar ali. Isso aí. No século XVII, nós estamos na Idade Média, e essa é uma idade absolutamente escura e das trevas. Por quê? Porque o que comanda o conhecimento e o pensar é a igreja.
não é? O homem comum não tem acesso nem às letras, nem aos estudos, e muito menos ao conhecimento. Esse conhecimento é detido pelos reis, pela igreja e algumas pessoas do absolutismo, da nobreza, podem se interessar, esses têm algum acesso, mas eles também não faziam muita questão. Então, quem defende de fato o conhecimento é a igreja, ok? Pode passar. O povo, ele vive num trabalho pesado, de força bruta. Existem alguns artesãos, porque, lógico, as pessoas com talento se destacam, ou porque sabe fazer bem um sapato, enfim, tem uma criatividade, então eles vão serem destacados. Mas o povo é um povo que vive de crendices, de tudo para eles vai ser feitiçaria. Então, superstições, crendices e trabalho pesado, não importa se você nasceu com talento ao piano, você vai lavar roupa, você vai limpar, você vai, imagina esses vestidões, as barras dessas roupas no chão, né, tocando no chão, e o homem vai mexer com criação, com cavalo, com carroça, essa é a realidade desse momento, né? Então, pode passar. Bom, apesar de o século da luz ser o século XVIII, nós devemos a luz do século XVIII a esse homem que é do século XVII. Descartes, né? Ele desafia a igreja e coloca que tudo aquilo que deve ser considerado científico é aquilo que vai ser empiricamente comprovado. Então, se você fizer uma afirmação, você vai, na afirmação, você vai, digamos assim, comprovar aquilo que você está falando, e aí isso poderá ser relevado ou não. Então, a partir de René Descartes, nós teremos o método cartesiano científico, né, de comprovação das coisas que são faladas. Por que ele é fundamental? Ele é fundamental para as ciências em geral, mas ele é fundamental porque as crendices e as feitiçarias, os pensamentos mundanos perdem o seu lugar. Ele passa a ter um lugar, digamos assim, eu não vou fazer afirmações levianas, eu vou cuidar um pouco mais, porque a ciência está colocando o seu rosto, né, e está exigindo que eu comprove coisas. Esse pensamento dele, que é penso, logo existo, é um pensamento, digamos assim, que ficou, né, é um pensamento universal. Hoje, principalmente quando nós chegarmos na teoria do Bion, nós vamos questionar um pouco se é penso, logo existo. Né? Mas tudo bem, mas por enquanto vamos ficar com essa questão de que a gente imagina que é o cérebro, né? que pensa e é ele que vai estar consciente ou presente. Tudo isso é muito questionado, tá? Depois a gente vai aprofundar aí. Desculpa, Ricardo, a sua formação, você é da psicanálise, não? Sim, eu sou físico e psicanalista e psicólogo. Ai, que ótimo. Então temos muito a conversar, a trocar, né? Certo. Muito bem. Podemos mudar. Aí chega o século das luzes, né? O século XVIII é o século da razão, século das ciências, né? Em 1715, o iluminismo, né? Influenciado por já vem se instalando, né? John Locke, Voltaire, Spinoza, Kant, Adam Smith, Rousseau, todas essas grandes personalidades, né, vão estar apresentando seus conteúdos por toda essa época, né? O próprio Freud, quando ele criou a teoria da interpretação dos sonhos, vai ser no século XVIII, ele que vai segurar o livro para apresentar no século XIX, mas o iluminismo, ou o século das luzes, vai ser o grande século XVIII. Esse vai fazer uma grande transformação, né?
aparece a primeira enciclopédia, pode mudar isso. Aparece a primeira enciclopédia. Existe um slogan que é ouse a conhecer para o povo, ouse a aprender a ler, ouse a conhecer, tá? Então, esse é um momento pulsante, né, das ciências e do conhecimento saindo da esfera do absolutismo e da igreja e indo para a população em geral, né? Atreva-se a conhecer. Pode virar mais uma. 1789, nós devemos todo o nosso mundo atual a essa grande Revolução Francesa, que é quando os reis, que até então, você vê a família Habsburgo da Áustria, comandou o mundo no seu reinado, a sua soberania, por 800 anos. A nossa, como que é o nome da nossa mulher de Dom Pedro aqui? A Josefina? Não. Leopoldina. A nossa Leopoldina é da família Habsburgo, que é prima dessa rainha que vai ser morta na guilhotina junto com o rei de França na Revolução Francesa. São parentes. Essa família comandou o mundo do absolutismo. Eu acho que eram 14 filhas casadas com reis de tudo que é lugar, por 800 anos. Onde você vê uma população suja, sem direito a estudo, ao conhecimento, só no trabalho braçal, e aqueles que são ditos como nobres, né, vão sendo beneficiados, poucos beneficiados, né? Até hoje nós temos a repercussão dessa quase 1000 anos dessa história do mundo, né? Até hoje a gente ainda percebe esses movimentos, mas nessa fase era escancarado, né? Era de fato bom. Então a Revolução Francesa cai, né? E nós temos esse começo, esse início do nosso mundo da modernidade, em que nós podemos trabalhar com a intelectualidade, em que nós podemos ficarmos limpos e irmos a um escritório e voltar, onde nós podemos estudar, né? Onde nós podemos ter um pouquinho mais do que pão, farinha e comida básica, né? Nós podemos, alguns, inclusive agora, né? Até enriquecer. Então, todo esse mundo moderno do povo, nós devemos à Revolução Francesa de 1789. Então, cai o absolutismo, a igreja ainda mantém um pouco o seu poder, até hoje ela de alguma forma tem o seu poder, né? O povo adquire um novo estilo de vida, não é? Ok, pode virar, Ricardo? E aí nós temos, por que eu destaco a força motriz do carvão e das hidrelétricas como uma grande questão, e nos dias atuais depois evolui para o petróleo, porque a grande questão do Freud vai ser a pulsão, vai ser como é que nós temos uma carga de força motriz que é do homem, ou do aparelho mental, para fazer com que conteúdos venham à luz da consciência. Primeiro, conteúdos abaixo para o inconsciente e esses conteúdos retornem. Nós temos no mundo externo, até então, desde lá da era glacial, idade do bronze, paleolítico, neolítico, você vai ter, desde então, apenas a força animal. Qualquer movimento de força, eu dependerei de um cavalo, de um boi ou de quantos homens para fazer a força. A partir do carvão, a partir das hidrelétricas, a partir do petróleo, eu tenho agora insumos, eu tenho agora outro movimento para me trazer força, ok? Isso é muito fundamental porque nós vamos entender que o Freud nasce em pleno momento
que tem, você vê, Thomas Edison, 1882, ele vai ter descoberto a lâmpada. Então, quando Freud lança, 1900, o livro dele, tem só 2 anos que ele tem luz. Tá? O Freud nasce, pode virar, por favor? Freud nasce apenas há 67 anos após a Revolução Francesa. Ok? Então, é muito importante nós localizarmos esse tempo para nós entendermos que o mundo moderno, no século XVIII, começa a acontecer. Nós temos um novo mundo com a população podendo ter nova vestimenta, nova forma, e temos um homem agora dizendo de coisas que são subjetivas sem ser feitiçaria e bruxaria, que até então era assim que era vista as questões que não eram vistas concretamente. Né? Ok? Vamos continuar? Bom, o Freud nasceu em 1856, certo? Como eu coloquei, há meio século só que tinha acontecido a Revolução Francesa. O pensamento da época, antes de Aristóteles, não se sabia que os sonhos fossem uma atividade psíquica do aparelho mental. Acreditavam que era de ordem divina, um sopro dos deuses para alertar ao sonhador sobre algo do futuro dele para prepará-lo. Podiam ser verídicos, valiosos, e podiam ser embusteiros e enganadores para desnortear e confundir o sonhador. Aristóteles entra e fala, não, os sonhos não são de ordem divina, os sonhos são de ordem demoníaca. O Kant vai falar, não, o louco é um sonhador em vigília, ele está acordado, mas isso é loucura. Né? Krauss vai dizer, a loucura é um sonho durante a vigília dos sentidos. Schopenhauer vai falar, não seria a vida um sonho longo, interrompido pelas noites com sonhos curtos? Não é talvez toda a vida um sonho? Por acaso existe algum critério seguro para distinguir o sonho da realidade? Fantasmas de objetos reais? Muito bem. Esse era o constructus, ou os pensamentos até então, que vinha pela população, pelos homens, podemos chamar das ciências. 1900, a ciência que está em pleno desenvolvimento vai dizer que o que comandam os sonhos é o cérebro com suas questões neurológicas. Então, nós não temos... a ciência se coloca como cérebro. As questões que você viveu durante o dia aparecem em imagens distorcidas, sem nenhum sentido, porque o cérebro é que vai provocar aquelas imagens, ok? Bom, para sair das crendices e para Freud falar da subjetividade, porque o inconsciente é subjetivo, ele necessita muito da questão que, num primeiro momento, ele é muito criticado hoje por todos nós que acompanhamos a questão da subjetividade, sobre o determinismo psíquico do Freud. Por que ele usou desse determinismo? Nós fazendo a leitura hoje, mas naquela época era fundamental que ele entrasse com o determinismo psíquico. O conceito de determinismo psíquico foi essencial para a psicanálise. Através dele, Freud buscava, entre outros objetivos, afastá-la de misticismos e aproximá-la do campo das ciências, dentro de um modelo causa e efeito determinado. No entanto, mesmo quando justificava o determinismo dos processos psíquicos, não escapava a Freud que os sonhos não iriam responder a tudo. Tá? Então, ele usou o determinismo psíquico, mas ele tinha plena consciência, quem lê Freud sabe do quanto é complexo a teoria dele, não é nada simples, né? E que ele vai deixando espaços e aberturas de um pensar mais, digamos assim, mais na direção da subjetividade, daquilo que não é fechado, rígido e determinista, ok?
Bom, ele coloca, né, o pensamento da época sobre os sonhos, né, que são esses que eu terminei de falar. Ele coloca que os sonhos são os guardiões do sono, porque no sonhar você tem pelo menos 3 fases. Você tem a fase do sono, em que nas ondas leves começam a aparecer algumas imagens oníricas. Depois você tem a fase do sonho REM, que aí ocupa a maior parte do tempo da noite, de uma noite completa, de 7, 8 horas. E ao amanhecer, acordar, né, no finalzinho, você tem a fase da criatividade. Tá? O Freud diz que o guardião do sono, de dormir a noite toda, são os sonhos. Ele diz também, quem compreender os sonhos pode também aprender o mecanismo psíquico das neuroses e das psicoses. Tá? Essa é uma grande afirmação, porque na realidade o que se buscavam era a patologia, o que se passava que algumas pessoas como que elas como se manifestavam os sonhos. Depois nós falaremos um pouquinho mais sobre isso. No prefácio de 1909, ele vai dizer: a teoria dos sonhos foi a mais valiosa das minhas descobertas. Um insight como esse nos é dado, interessante, né? Nos é dado uma vez na vida. Muito bem, temos uma distinção entre o sono, que é de natureza fisiológica, e entre o sonho, que aí ele vai introduzir, ele é o gênio para introduzir o inconsciente e a natureza psicológica, que nesses sonhos que a neurologia considerava como imagens absurdas, sem nenhum sentido, ele vai dizer, não, tem sentido sim. Nós é que não alcançamos o sentido, mas que há sentido, há. Todo sonho é do sonhador, como as digitais, né, dos nossos dedos são únicas, não tem outra digital igual. Então, eu sonho com sonhos que têm a ver com a minha história, com as questões da minha vivência. Por isso que você não vai no Google e interpreta os seus sonhos. Né? Vamos trocar, Ricardo? Muito bem, já falamos do determinismo psíquico, pode passar. Bom, o Freud foi um homem do seu tempo, né? O período é o período vitoriano, que temos a supremacia das caravelas, dos mares, a conquista de outras terras, né? A busca, os insumos dessa época, a busca de sal, de pimenta do reino, de açúcar, né? Então, nós temos as colônias na África, na Ásia, aqui o Brasil, né? Então, a partir daí, né, nós temos todo esse desenvolvimento. Temos já algumas indústrias, porque existe já as turbinas, né, seja de carvão ou seja da hidrelétrica, né? E temos também um mundo voltado às artes, né? É um novo momento histórico universal do nosso planeta. E temos também uma forte repressão sexual. O Freud é um homem do seu tempo, cujas questões da sexualidade são todas vividas de forma recalcada e de forte repressão, né? Então, a pergunta é o que nós começamos hoje falando. Hoje, com a Covid, aí, nós sonhamos com o quê? Então, na era vitoriana, se sonha com o quê? O cidadão comum, o que ele sonha? O que está na base do inconsciente dele, né? Então, lógico que ele vai sonhar, e o Freud vai trazer isso, vai revelar isso, tentando trazer o mais próximo possível das ciências, né? Ele vai trazer isso como os sonhos são sonhos de desejos, e desejos proibidos e recalcados. Por quê? Digamos, eu vejo minha filha se insinuando para o rapazinho, para o vizinho, ela percebe nos meus olhos a minha contrariedade, eu como mãe, imediatamente ela reprime aquele clima de atração. Se ela entrar, eu posso chamar a atenção, era vitoriana, né?
que você estava de tititi lá conversando com o vizinho? Né? Chamar atenção. E ela fala, não, mãe, não foi nada. E à noite, esse conteúdo da vigília do dia, que foi recalcado, que foi reprimido, retorna em imagem, em que aí não retorna com a imagem do vizinho, porque senão fica muito claro as questões dessa sexualidade que estava ali no ar, mas retornará de formas distorcidas, retornará com imagens sobrepostas. Então, ela é predestinada a casar-se com o noivo tal, vai aparecer o noivo tal, mas com a cena da conversa com o vizinho, e aí você pergunta o que você sonhou, ela vai falar, nada importante, não entendi nada, o sonho não tem nenhum sentido. Ou a questão da agressividade. Então, o Freud vai dizer que o sonho, ele traz no seu bojo o desejo, seja da sexualidade, seja da agressividade, né? Porque também a agressividade não tem espaço numa era cuja educação é extremamente severa, né? O Freud traz a primeira tópica. Vamos trocar, Ricardo? A primeira tópica, né, vai ser, ele vai trazer vai estruturar academicamente para que possamos compreender, lógico que na nossa dinâmica psíquica não tem nada estanque, né? Tudo se passa concomitante ou dinamicamente, né? Então, para entendermos, ele vai colocar que existe uma parte consciente aqui na nossa relação com o mundo, que é o depois ele vai trazer em forma de ego, mas é o consciente. Nessa época ainda não temos ego, tá? Ele ainda não traz, não postula a questão do ego. Traz uma parte consciente, outra parte do pré-consciente, onde algumas questões eu fico assim bem próximas à minha consciência, mas elas vão ser afundadas para o inconsciente, e todas essas questões do desejo e da agressividade vão ficar no inconsciente, tá? Lá vai se manter o inconsciente apresentado de Freud é o inconsciente da vivência individual da pessoa. Entre o inconsciente e o pré-consciente, você vai ter uma barreira de recalque, não permitindo que aqueles conteúdos retornem à luz da consciência. E entre o pré-consciente e a consciente, outra barreira de recalque. Então, qualquer conteúdo, para ele subir do inconsciente para a luz da consciência, ele deverá passar pelo menos por duas barreiras de recalque. Então, muito difícil de chegar à luz da consciência, ok? Vamos lá, Ricardo? Deixa eu ver qual... Não, pode manter aí. O Freud vai dizer, né? Todo sonho é a realização de um desejo. Todo sonho indica, em primeiro lugar, ele deseja dormir. Você sente sono e você deseja dormir. Você necessita de dormir. Há um estado de sono da psique e o sistema psíquico que domina o dia ajusta-se ao desejo de dormir à noite. Esse é o orgânico, o fisiológico, né? E também indica o desejo do inconsciente reprimido, da sexualidade e da agressividade da vigília, vivido durante o dia que não pode vir à luz da consciência, que foi essa ceninha que eu contei da minha filha, né? Eu criei aqui uma dramaticidade para vocês irmos falando sobre isso, né? No entanto, durante os sonhos, o sujeito, em função de estar dormindo, relaxa um pouco essa barreira defensiva dos guardiões da censura, porque diminui sua vigilância. E sob certos disfarces, que vão ser os mecanismos, 3 mecanismos que o Freud vai trabalhar em cima, que é deslocamento, condensação e figurabilidade ou dramaticidade, esses conteúdos fortemente investidos da energia pulsional, depois nós vamos nos ater um pouquinho mais sobre a pulsão, tá? Procuram retornar a consciência à ação, mas só depois de terem sido submetidos aos disfarces e deformações da censura, que eu falei, aquela imagem sobre outra, para disfarçar e passar pela censura.
mas só depois de terem sido submetidos a essas deformações. São eles, mais especialmente, desejos da infância que encontram-se reprimidos numa fixação do inconsciente e que ultrapassam as barreiras do recalque e se apresentam ao sonhador sob a forma de um enigma que pode e deve ser interpretado. É isso que o Freud vai nos falar. Os sonhos têm significado, sim, e nós devemos ir até eles, tentar alcançar a nossa consciência, deverá tentar decodificar esse enigma. Eu estou dando aqui a primeira tópica, que quem é psicanalista já conhece bastante toda a teoria do Freud, isso é bastante ultrapassado hoje em dia. Imagina que o inconsciente, depois, quando na segunda tópica, ele vai introduzir o id, a libido e todas essas questões do desejo, amplia-se muito essa primeira tópica, tá? Mas esse é o início, é quando nós estamos lá com ele brigando para tornar científico coisas que, veja, é tão necessário que seja cartesiano e que seja a ciência empírica e concreta, que quando ele encontra o termo para o inconsciente, os termos são concretos. Então, nessa época se falava o quê? Aparelho urinário, aparelho respiratório, aparelho digestivo, e ele vai trazer aparelho mental, algo que vai ser absolutamente subjetivo. Então, precisa desse determinismo, desse lado, dessa época cartesiana, percebe? Nós sabemos que o aparelho mental não tem uma localização, é subjetiva. E quando ele vai na interpretação dos sonhos, ele vai nessa direção, só que ele tem que partir de uma época que tudo é empiricamente comprovado. Então, é aparelho mental, que traz uma confusão enorme. Até hoje eu vejo psicólogos e psicanalistas se batendo com a questão da concretude e a questão da subjetividade. Bom, você tem no sonho a linha horizontal dele, que é da vigília, e temos a verticalidade do sonho, conteúdos reprimidos do inconsciente, no caso aqui, nesse momento histórico, do inconsciente individual daquela pessoa ali. Tá? Esses conteúdos profundos do inconsciente, eles vivem no inconsciente, eles habitam essa parte aqui, de baixo do inconsciente. Eles são impulsionados ou atados, ou melhor, eles são aderidos e pegam carona nas imagens distorcidas da vigília para se apresentarem. Então, ele tem uma força psíquica. Tá? A pulsão, ela tem força e ela faz esse movimento porque, digamos assim, o conteúdo inconsciente, você imagina, vamos pegar como metáfora uma boia. A boia é feita para ficar em cima da água. Só que o que você faz? Você brincando com ela, você afunda ela. Ela tá ali. Requer pressão, requer que eu mantenha essa boia pressionando para que ela fique lá embaixo. Dali a pouco ela escapa e sobe. E ela sobe de forma distorcida, ou de forma, digamos assim, camuflando a consciência da apresentação dela, porque na barreira da minha força eu vou tender a novamente colocar para baixo. Tá? Essa é a briga das questões de conteúdos inconscientes que emergem para a luz da consciência e que, quando dormimos, esse conteúdo que está com as barreiras um pouco mais relaxadas se apresentam. Ora, acordamos e naturalmente pomos isso de volta para o lugar, porque voltamos com força. A barreira de recalque, a resistência, já está novamente descansada. Veja, quando você bebe, relaxa a barreira de resistência. Você relaxa e você começa a achar tudo muito natural. Faz um monte de besteiras, porque se você estiver altinho, um pouco de fogo, tudo aquilo que quando você está consciente e temos a barreira de recalque, não funciona como você está altinho. A mesma coisa quando nós falamos, fulano está bêbado de sono. Ela está num sono tal que você fala, assina aqui, assina de qualquer jeito,
quer dormir, ok? Porque essa parte está cansada e precisa descansar. Ao retornar o dia, você descansado, essa barreira de recalque volta à sua força. Mas o conteúdo do inconsciente, ele pede para vir à luz do dia e vem através dos sonhos. Por isso que nesse curso eu vou enfatizar muito o quanto precisamos ter um ego desenvolvido e saudável para poder lidar com os conteúdos do inconsciente, que vocês vão ver até chegarmos no Siddhartha, que não é só do inconsciente individual, pessoal, não. É muito abrangente, né? Bom, no consciente estariam as representações mentais, das quais estamos plenamente conscientes no momento, o que faz dessa instância psíquica uma dimensão em permanente metamorfose, pois a todo momento novas representações mentais estão se tornando conscientes e também deixando de sê-lo. No pré-consciente se localizariam aquelas representações que podem vir a ser conscientes, mas que no momento não estão em nossa consciência. Já no inconsciente estariam as representações que já estiveram no consciente, mas que de lá foram expulsas por causarem muita angústia. Quem já viveu uma situação que você viveu algo que você fala, meu Deus do céu, quero esquecer isso. Eu não quero me lembrar daquele ato falho, daquela inadequação, daquela situação que eu quero esquecer. Você fica numa ressaca o dia inteiro com aquilo passando e é muito desagradável a ressaca de quando perdemos a mão em alguma situação. No outro dia, isso já está mais ameno. E dali uma semana, isso não tem mais nenhuma carga energética, porque já está reprimido no inconsciente. Tá? Então, essas são as questões da consciência que foram expulsas, porque traz muita angústia, né? Por conta disso, não pode mais tornar-se consciente sem que se aplique uma considerável dose de trabalho, sendo que algumas jamais poderão novamente ser conscientizadas em função da alta carga de angústia que produzem. Muito bem, vamos virar, Ricardo? Símbolos, né? Pode virar, que eu já passei essa também. Símbolos, a linguagem dos sonhos. Se nós ligamos a imagem que vem, por exemplo, na televisão, ela é uma imagem simbólica que nós num primeiro momento, se nós olharmos aqueles chapiscos da TV, quando a gente liga, ele demora um pouquinho para chegar a imagem, nós vamos ver que esses signos criam uma imagem que vai se tornar a imagem televisiva, ok? Nós não temos acesso a esses signos, nós não conhecemos isso. O técnico, quem monta, que está por dentro, né, do trabalho lá dentro dessa aparelhagem, faz isso para a gente, e a gente, tendo um aparelho, liga aqui e todos nós, universalmente, recebemos a mesma imagem. Ok. Os símbolos ou os signos que vão formar a simbologia onírica, ela é própria do sonhador. Isso fica mais complicado, porque eu não tenho um aparelho de sonhar igual o da minha irmã, da meu pai, da minha mãe. Cada um vai ter signos e vai ter símbolos que vão ser próprios do sonhador, da sua própria história e desse conteúdo que está recalcado e reprimido dentro dele. Então, quando sonha, ele sonha com questões que são próprias, por isso que nós temos que ir decodificando signo por signo do sonhador, da representação que tem essas imagens. Ok? Então, a linguagem, o Freud vai nos contar que a linguagem dos sonhos é uma linguagem simbólica, né? Nós, por exemplo, temos quando nós vamos ler, nós aprendemos os signos, né? A, B, C, D, e formamos as palavras. E nos sonhos nós vamos ter essa linguagem que é simbólica, inconsciente e individual, né? Ok.
Os símbolos nos chegam sempre de uma forma misteriosa ou enigmática, né? Ele lembra um pouco os primórdios de uma língua antiga, arcaica, como os hieroglifos egípcios, ou o rebus, por exemplo. O rebus, se você vai escrever a palavra soldado, você põe o desenho do sol, mais o dado, vira soldado. Então, quantas vezes o sonho traz um pouco essas imagens, como se nós estivéssemos na época da pedra lascada, que obedece às mesmas leis. Os símbolos são colocados de uma forma que nós temos que decodificar, mais ou menos como é o mandarim para o chinês. Ele vai lendo os símbolos e vai decodificando. Cada pessoa que lê de um jeito, porque não é como nós que lemos de uma única forma. Todos nós que aprendemos as letrinhas, lemos de uma única forma. Essa escrita mais arcaica, mais antiga, que também são dos sonhos, elas têm essa forma de leitura, que é uma leitura, digamos assim, formando imagens, porque não há fala nos sonhos, só imagens. Mesmo quando você sonha que houve grande conversa, você pergunta, né? Nós, enquanto terapeutas, perguntamos, e o que vocês conversaram? Não lembro, mas foi uma longa conversa e foi uma conversa muito boa, muito boa. Fica com a sensação, fica com a imagem, né? É muito similar também como os artistas se pronunciam em suas artes, né? Através de arabescos ou pinturas modernas, em que você olha e, num primeiro momento, você não vai ter nunca o entendimento do pintor ou do escultor, mas você terá, aquilo evoca algo dentro de você. O sonho evoca algo dentro de cada um de nós, certo? Mais ou menos dentro desses símbolos é que os sonhos se manifestam pela simbologia, né? E mais, é um pouquinho mais complicado. Não, eu acho que é a mesma analogia. Muitas vezes um quadro, ele te diz muito num dia, você vê algo nele. O mesmo quadro, uma semana depois, 10 anos depois, você bate o olho e ele traz... Essa é a arte, né? Porque ela evoca questões do inconsciente em você, né? E aquilo se manifesta e fala, nossa, nunca percebi sobre esse ângulo, né? Fundamental que nós saibamos que, quando nós chegarmos em Bion, nós vamos ver que só existe aprendizagem, só existe poder de pensamento quando há experiência. Sem experiência, eu não penso. Por isso que eu falei o Descartes lá, penso, logo existo. Opa, hoje nós temos outras questões, né, a pensar. Para Bion, nós só pensamos se nós experienciarmos. Eu vou relatar bem rapidamente para vocês. Eu tinha uma ideia que beduíno, o homem do deserto, eu tinha uma ideia romanceada, né, idealizada. A minha geração teve Lourenço da Arábia, que era um filme maravilhoso, era um homem, um herói, né? E mesmo o Omar Sharif, que faz um outro beduíno, né? Que era de fato o beduíno, eram homens maravilhosos, belos, fortes e de caráter, que nós, meninas na época, nos apaixonamos. Então, para mim, um beduíno e o deserto tinha essa experiência do cinema americano para mim. Eu viajo, então, com a minha filha e o meu genro e vamos para Marrocos, e estamos saindo de Marrocos na direção do deserto, quando a gente para o carro e meu genro, então, fala com um beduíno sobre se estamos na direção certa do deserto. E esse beduíno, minha filha sem o véu, esse beduíno pega o rosto dela assim e vem para dar um beijo na boca dela. Um homem desdentado, agressivo. E meu genro, então, tira o carro e leva o carro embora, rápido, com essa cena, com minha filha com os dedos. E eu não encontrava mais no meu vocabulário a palavra beduíno.
essa palavra desapareceu, porque aquela experiência que eu tive não combinava com a experiência anterior que eu tinha. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei a Curitiba, fui dar uma aula, eu fui explicar alguma coisa do deserto, eu falei, como chama? Eu falei, não me vem o nome do homem do deserto, é um... Aí alguém falou, beduíno. Eu falava, não é beduíno. Eu não encontrava essa experiência dentro de mim, porque agora o beduíno, para mim, tinha outro significado, né? Então, os sonhos, ele é uma experiência. Eu, mesmo que seja com toda a parte motora paralisada, né? Eu estou vivendo uma experiência alucinatória, mas eu estou vivendo uma experiência, tá? Então, nós temos numa experiência, e se é a experiência que transforma, os sonhos são transformadores, sim. Essa é a parte fundamental desse curso que eu quero dar que eu estou dando para vocês, de mostrarem para vocês relevarem e prestarem muita atenção aos seus sonhos e nas experiências que você tem dentro do sonho, mesmo de forma alucinatória, porque como na plasticidade das neurociências dos neurônios, você terá a plasticidade da figurabilidade, das imagens de representação, da transformação. Você vai ver quantos seus pacientes vão se transformando à medida que grandes sonhos são vivenciados. Essa experiência é fundamental que a gente observe nesses autores, essa questão. Eu quero focar bastante na questão de que o sonho é uma experiência, tá? Muito bem, vamos falar então agora da psicopatologia, porque os sonhos são os maiores indicadores para a psiquiatria. Estou ficando com frio. Deixa eu só pegar uma manta aqui. Eu sei que tem gente de Mato Grosso, Curitiba eu não sei como que está o clima, mas São Paulo está frio. Está dependendo da... Eu não sei como que está o Rio de Janeiro, temos gente aí de tudo que é lado, né? Mas eu vou congelando. O Rio está fresquinho. Que vai esfriando, Ricardo. E olha que é meio-dia, né? Que está indo para meio-dia, quer dizer, então... Em São Paulo ou Curitiba, Norma? São Paulo. Eu moro em São Paulo, dessa vez há 10 anos já agora. Essa época é frio mesmo. Oi? Tá Oi? calor. Falei que aqui já são 3 horas e tá calor. Você está onde? Ah, você está em Portugal. Ah, oi, Denise. Agora que eu te localizei. Você está em Portugal, né, Denise? Tô perto de Cascais, no Estoril. Certo. Puxa vida, delícia. Aqui é verão. Bom. Muito bem, então vamos continuar. A questão da psicopatologia, né, nessa época, Freud, todo esse pessoal, Janet, Charcot, Adler, todo esse pessoal está muito preocupado, muito voltados para essas manifestações que são subjetivas de um comportamento que você não encontra explicação, né? Sejam as histéricas, porque, lógico, se a repressão sexual ela está na era vitoriana, e se os homens têm, eu digo, relativa liberdade sexual, eu digo relativa porque quando numa cultura você fecha uma porta, você afeta todo o ambiente, não adianta. Então, se o gênero feminino é extremamente reprimido, os homens também serão, não tem como. Uma coisa é uma questão de homeostase, né? O que afeta um lado vai afetar o outro. Então, esse também é um homem que vai passar muito tempo da sua vida em desejo, sem poder saciar os seus desejos, né? Aliás, a questão da castração e da sexualidade na humanidade
é uma questão muito antiga, muito, né, muito que atravessa toda a nossa história, né? Então, com isso agora nós já temos as mulheres que têm uma vida sexual sem muita importância, vamos dizer assim, sem muita relevância, muito pelo contrário, cheio de tabus e conflitos. Então, essas começam algumas manifestações, né, de um feminino que busca sexualidade. Nós vamos ter Tolstói escrevendo Ana Karenina, que é um romance extraordinário, mas toda mulher mais voltada para a questão do feminino tem que ler, é obrigatório ler Ana Karenina. Por quê? Porque é uma mulher que anseia por algo que ela não sabe definir o que é aquilo. Ela não sabe o que ela está buscando. Mas ela está buscando o quê? Realização sexual, né? Então, você tem Tolstói soltando essa literatura maravilhosa, né, que termina em tragédia, porque tudo aquilo que inicia, que é novo, a cultura ataca, né, a cultura reage de forma violenta. Esse é o ser humano, esse somos nós, né? Então, imagina uma moça casada que já está predestinada para aquele marido, ousa se apaixonar por um jovem soldado, enfim. Não, né? Vai terminar no suicídio da Ana Karenina, né? Mas é um grande romance, porque o Tolstói captou o espírito do feminino da época, tá? E o Freud também está olhando para esse mesmo lugar. Então, esse é um contexto que nós estamos olhando e transformando o mundo, percebe? Esse é a grande questão. Com isso, as patologias, porque aquilo que está recalcado, reprimido de homens e mulheres, né, ele vai voltar aqui fora ou em forma de sonho ou em forma de sintoma. Então, eles vão estar pesquisando os sintomas e encontrando muito nos sonhos as psicopatologias, ou seja, a neurose e a psicose. Todo psiquiatra hoje, desse nosso mundo, sabe que um paciente, se ele está evoluindo para uma psicose, a primeira coisa que acontece é que ele não dorme mais. É o primeiro sintoma. Se você tiver um dia afetado, com problemas com a sua chefia, com alguma situação, imediatamente o termômetro da sua saúde mental se apresenta. Você não dorme, você faz uma insônia. Não é? Então, eu fico assim, um pouco abismada com o nosso mundo psi, dá tão pouca importância aos sonhos, ou não ampliarem esse olhar, porque ele é o lugar que o Freud falou, gente, uma sacada dessa na vida, você tem uma vez na vida. Isso é extraordinário, esse lugar. E né? Então, se privarmos um homem de sua capacidade de sonhar, com devido tempo ele ficará perturbado, pois seu cérebro se acumulará em grande massa de pensamentos incompletos e irrefletidos, cujo grande peso sufocará o sonhador. O sonho presta ao cérebro, sobrecarregado de serviços, equivalentes a uma válvula de escape. Ele solta. O sonho serve para descarregar a pressão emocional da vigília. Os sonhos têm o poder de curar e aliviar. Os sonhos têm o poder, os sonhos desoprimem a alma como se fosse uma válvula. No entanto, quando o aparelho mental está em apuros, um dos sintomas que se apresenta é a insônia. O paciente simplesmente não dorme. Portanto, esse é um sintoma importante que denuncia quantas anda a nossa saúde mental. A psicose pode irromper com o sonho. Então, hoje nós temos um texto do Ogden que diz sonhos não sonhados e sonhos não sonhados e choros interrompidos. O que acontece? Como nós temos uma cultura doente que põe em supremacia o hedonismo, o prazer, 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 e a personalidade é vivida como se a minha racionalidade, o meu ego, fosse o carro-chefe do meu todo, eu trabalho e eu quero essa noite dormir. E eu só olho o meu ego, o que eu quero. Então, o que acontece? Eu dormi mal,
eu vou e tomo um comprimido, um remédio para dormir bem, porque amanhã eu tenho que estar desperto, tenho que estar descansada. Primeiro que a medicação para dormir, a primeira coisa que ela faz é afetar o sono REM, ou seja, dificilmente você vai ter uma noite reparadora à base de remédio. Você não vai ter uma noite igual, normal. Segundo, que eu não respeito o meu todo. Eu não estou respeitando que na minha saúde mental, minha mente está me defendendo de áreas psicóticas, de áreas turbulentas que eu não deverei ir. Então, não tira nenhum pedaço a pessoa não dormir ou dormir mal. No outro dia você tira pequenos cochilos, você se recupera e à noite você dormirá novamente bem. Mas não, como nós estamos nessa doença de tudo atender do ego, nós imediatamente procuramos um médico, pedimos uma medicação, tomamos e apagamos. Acordamos ressaqueados, de olheira, porque você bate o olho num rosto, você conhece um rosto que dorme e um rosto que não dorme, porque é lotado de rugas. Okay? Então, é preferível dormir pouco, mas dormir bem, do que você ter noites e mais noites que você faz um apagão na mente e dorme na marra, porque você quer que o outro dia você esteja descansado. Né? Principalmente as mães que têm os bebezinhos, que passam madrugadas, muitas vezes meses, anos, sem dormir direito. É isso mesmo. Depois vai recuperar, a criança vai crescer e vai se recuperar. Né? Mas nós temos que ter um pouco de paciência com as nossas insônias e entender que a mente nos defende para não irmos. Eu estou falando do Freud, mas eu já estou trazendo construtos que são bem atuais, tá? Apenas porque nós estamos falando da psicopatologia. Então, a psicose pode irromper em pleno sonho. Ou eu posso, digamos assim, a psicose pode irromper após um sonho. E o paciente psicótico vai ficar te relatando o sonho. Ele vai dizer, doutor, é o seguinte, eu tive um problema assim porque eu tive um sonho. Sabe, aquele meu sonho, ele vai ficar reverberando a mesma fala. Ok? Nós temos também pessoas que na vigília não estão psicóticas, estão bem, têm um funcionamento neurótico, vamos dizer assim. Mas uma vez que dormem, quem teve já companheiros assim, ou tem companheiro ou companheira assim, entram num estado psicótico. Você fala com a pessoa se movimenta, se bate, enfim, ela tem um comportamento, ela fica de olho aberto, mas ela não te vê. Tem todo um comportamento psicótico, de uma área psicótica. É muito comum também, quando você atende pacientes que usam de drogas pesadas ou já usaram, você acompanha os sonhos e você percebe que nos sonhos ela ou ele continua usando as drogas pesadas. Aqui fora a pessoa não usa nada mais e acordam, né, o usuário de crack, e usou crack a noite toda. E eu vou acompanhando bem esses sonhos, porque eles vão nos dizendo a quantas anda a recuperação dessa pessoa, o quanto vai nos revelando até o momento que fica equiparado. Na vigília não usa nada e no dormir sonha com outros elementos. Expandiu a mente, já não sonha só no crack, crack, crack. Muito bem. Pacientes que teve na sua infância ou situações, não precisa ser só na infância, pode ser na adolescência, traumas, esses sonhos também tenderão, naquele impulso de querer vir à luz da consciência, se descarregar na consciência. Então, você vai ter muitos sonhos recorrentes de situações traumáticas. Tem paciente que diz, eu só sonho sempre com a mesma coisa. Vira e mexe eu sonho esses mesmos sonhos. Por que sempre eu estou sonhando com essas mesmas coisas? Né? Então, digamos, no caso aqui está me vendo uma menina que a relação do pai e da mãe era de muito conflito, muita briga, um ambiente muito pesado em casa e com muita traição por parte do pai.
o que ela mais anseia na vida dela é um namorado. Quando o rapaz se aproxima e começa os sonhos. Ela sonha com aquele ambiente tóxico, aí já se apresenta um ex-namorado na condensação das imagens, o ambiente é insuportável e não tem condição de estabelecer um vínculo com essa nova pessoa que se apresenta, né? O trauma é evocado, ele puxa pela vigília, que é o interesse no rapaz, e se apresenta novamente no trauma. Então, fica reverberando na patologia, né? Essa pessoa não tem paz. Lógico que veja que o ego que recebe a mensagem do inconsciente, no caso do trauma, ele não quer o contato com isso, porque traz sofrimento. Por isso que tem que passar pelas duas barreiras de recalque, se apresentar de uma forma, de uma mensagem, ou um carteiro que te traz uma mensagem, uma carta que você não quer receber. Porque, imagina, vai evocar sofrimento. Eu estou sonhando, no caso, a menina, ela está sonhando com essa nova relação. Então, ela está alucinando coisas deliciosas nessa nova relação. E à noite ela sonha com aquele ambiente infernal do pai e da mãe e com o ambiente de traição. Essa mensagem ela não quer receber do seu inconsciente, em hipótese alguma. O Freud diz: quem compreender os sonhos podem também apreender o mecanismo psíquico das neuroses e das psicoses. Bom, nós temos que pensar o seguinte: o Freud, 1900, traz a primeira tópica. Em 1913, ele vai pesquisar totem e tabu. Por quê? Porque ele quer entender a pulsão, ele quer entender a força, da onde que vem a força do aparelho mental. O que é isso? Em 1923, ou seja, de 1900, que nós sabemos que o livro ficou pronto um pouquinho antes, praticamente 25 anos depois, ele apresenta a segunda tópica. Então, você é de convir que ele levou 25 anos matutando na briga dele com o Jung, que vai ser uma briga. Eu já estou na... Só muda isso. Eu já estou na pulsão. Nessa briga dele de Freud e do Jung, eles vão brigar pela questão da libido. Então, o Freud vai dizer que a libido traz a carga de desejo no sonho. E é de fundo pessoal e sexual. O Jung, que é aluno dele, ele é um professor, 20 anos mais velho, ele é uma autoridade para o Jung. O Jung não vai concordar. Apesar deles terem trocentas mil cartas trocadas e, quando se conheceram, parece que conversaram por 13 horas seguidas, apesar de tudo isso, o Jung vai dizer não. A libido não pode ser apenas a representação da sexualidade. A sexualidade faz parte, mas é um todo. O homem necessita de anseios espirituais, de questões voltadas às tribos, né? Para as questões religiosas. O homem anseia pela arte, pelas ciências, ele pode deslocar, né, questões dessa sexualidade frustrada para romances, para, enfim, não pode ser apenas o desejo da sexualidade. Então, os dois vão discordar plenamente aí. O Freud é um homem da sua época, um homem não pode, nessa época, ser muito questionado, e a briga dos dois é gravíssima, trazendo rompimento. A gente vai ver até o final da obra do Freud que ele persegue essa questão que o Jung vai falar da cultura até o final, sendo que nessa época, de 1913 e 14, ele vai se dedicar a um dos trabalhos, para mim, ele também, bom, quem sou eu, perto do Freud, ele mesmo considerou que o maior trabalho dele, o melhor trabalho dele, foi Totem e Tabu. Ok? Justo na fase que ele está rompendo com Jung. Agora, veja bem,
o Freud está buscando a questão edipiana, está buscando a questão da castração e da culpa, para depois ele apresentar em 1923, veja o tempo que ele vai amadurecendo o pensamento dele, que fantástico, como não temos nada precipitado, tudo vai se construindo e reescrevendo. E em cima do que, gente? Da própria história pessoal, da biografia dele, da morte do pai dele, dos sonhos dele, porque ele não quer expor os sonhos dos seus pacientes. Então, veja o tempo que ele leva até apresentar a segunda tópica. É interessante porque ele está buscando no Totem e Tabu, ele está buscando as questões edipianas, a questão da castração e a questão da culpa. Tá? E a briga dele com o Jung está ali junto, porque o Jung vai dizer que existe um inconsciente, sim, coletivo também, que está na cultura. Não existe só o inconsciente pessoal e da sexualidade. Existe um inconsciente que vem nos sonhos pela cultura. Ele se apresenta a nós. Então, de repente, eu não preciso, meu bebezinho, no instinto dele de preservação da vida, se ele tiver, meu bebê, gatinhando num ambiente que se aproxima uma cobra, esse bebê vai automaticamente, instintivamente, ele vai recuar. Ou um cachorro, você vai ver movimentos instintivos, que aquilo é mais forte. Né? Eu tenho um paciente que me disse, eu fui mergulhar com a minha filha, e ali eu entrei em choque, porque na hora que me faltou o oxigênio, foi instintivo eu tirar o oxigênio dela e pôr em mim. Quer dizer, é tua filha, você está ali para você protegê-la de qualquer risco. Mas na situação instintiva de sobrevivência, ele fez automaticamente. Então, veja, o Freud vai buscar em Totem e Tabu, nessa experiência, né, já questões que são muito culturais. E ele vai deixar um acervo, não importa o quanto a antropologia possa ter falado mal desse trabalho dele, Totem e Tabu, que é muito rechaçado, mas ele foi rechaçado o tempo todo. Freud é um homem extremamente corajoso, porque ele ousou o tempo todo, né? Mas como acervo psicanalítico, é um acervo para nós extraordinário. Por quê? O que ele está buscando? Né? Agora vamos analisar juntos uma questão. Nós não temos a resposta científica de onde nós viemos, seres humanos, porque nós somos um ET. Nós somos da cintura para baixo, nós somos instintivos e nós locomovemos, transamos, urinamos e defecamos, locomovemos, parimos como qualquer tigre, como qualquer macaco. E da cintura para cima, nós fazemos tudo aquilo que nenhum bicho faz. Nós nos divinizamos, nós fazemos poesia, fazemos música, globalizamos o planeta Terra, rezamos, nos espiritualizamos, fazemos análise, refletimos a existência. Então, da cintura para cima, nós somos esse ser dual. Então, a pergunta do Freud é: de onde é que vem a força psíquica? Ela veio de onde? Dos instintos? Agora, veja bem, um tigre, ele tem os 3 instintos preservados: de preservação da vida, de fuga, porque se a vida ficar ameaçada, ele foge, e da sexualidade. A única coisa que nós, homens, temos diferente do resto dos animais é que na sexualidade nós fomos castrados. Então vamos pegar a força. A mocinha está sozinha em casa, com a sexualidade dela explodindo em hormônios, e ela sonha com o vizinho. Ela pensa no vizinho. Papai, não vai conversar com o vizinho. Ela deita, fica pensando no vizinho. Fica acumulando
frustração, acumulando repressão, impedimentos. Mas por que não pode falar com o vizinho, papai? Bom, na era vitoriana, você nem ousaria fazer essa pergunta para o seu pai. Mas agora, nos tempos atuais. Porque você é uma criança, você ainda não... Você está começando a ser mocinha, você não... Bom, enfim. Ela fica ali alimentando o desejo, armazenando o desejo. À noite, ela tem um sonho. Que ela namora o vizinho, que um príncipe encantado chegou, entrou pela janela e ficou com ela, e a acariciou, e a tocou, e assim vai. Okay? Esse combustível reprimido, castrado, é que o Freud vai buscar aonde é que está a nossa força. Então, ele tem total e completa razão quando ele diz que o fundamento da pulsão é a repressão da sexualidade. Tudo bem, nós podemos dizer um deus dos astronautas, como é que nós surgimos? O Freud vai dizer que vai ser através da repressão da sexualidade, do desejo, que vai surgir uma carga fisiológica, física, pulsional, e que essa vai se transformar, agora ele vai usar uma palavra que a gente não entende a briga dele com o Jung, porque ele vai dizer que vai ter uma parte da pulsão que é orgânica e outra parte é do mito, da mitologia, ou seja, da cultura. Se vocês quiserem me explicar essa briga, vocês me expliquem, porque eu não entendo. É absolutamente complementar uma fala com a outra. Muito bem, ele vai buscar Totem Tabu para ver comportamentos de aborígenas, de tribos e mais tribos, principalmente da Austrália, para entender a morte do pai. Porque o que se passou com o tigre e não se passou com os gorilas e os macacos? O gorilão, dono do seu bando, o que ele faz? As fêmeas é dele. Os filhos, macho, ali no grupo, não têm direito às fêmeas. É todas do pai. Até que um dia, esses filhos matam o pai, devoram, e você vai ver que na mitologia também você vai encontrar Cronos, que come todos os filhos. Um dia, não vou lembrar o nome, não vai me vir aqui, na hora que vier eu falo, ela oferece no lugar, quando Zeus nasce, ela oferece no lugar uma pedra, ele come a pedra e aí passa mal, e todos os filhos que ele engoliu saem para fora. E também você vê essa coisa do canibalismo, de comer, né? Nós também vamos ver nas bacantes, né? O Édipo, por exemplo, o Édipo é a geração que está sendo narrada a história, o pai dele é Laio, e o pai do Laio, que é o avô do Édipo, vai ser Labdaco. Esse também, ele proíbe uma das festas de Dionísio em Tebas, e as bacantes não aceitam aquela proibição e também o dilaceram e o comem, né? Mostrando na mitologia como nós temos a repetição dessa cena primeva, que o Freud vai levantar em Totem e Tabu, essa primeira cena, que é a cena dos filhos que vão se rebelar contra esse pai, porque não podem ter vida sexual, porque as irmãzinhas, as priminhas são apenas desse pai, e vão dilacerar esse pai e comer esse pai. Bom, quando eles matam esse pai e introjetam, comem essa força primeva, o que acontece? Eles amanhã serão também comidos, certo? Amanhã eles também serão abatidos. Quem que vai ser o chefe? Já se instalou a patologia, a paranoia. Já se instalou anteriormente no gorila mor, no pai, que já, de uma forma egoísta, só ele tem direito à sexualidade. Os filhos não. Ok? Então, veja, o que eles estabelecem? Estabelece o tabu do incesto. Então, nossas irmãs e nossas primas
nenhum homem aqui vai se deitar com elas, nem nossa mãe, nem nossas irmãs, nem nossas primas. Está proibido o incesto. Nós poderemos buscar as mulheres da tribo vizinha. Então, nessa busca edipiana, né, que o Freud estava focado na questão edipiana e na questão da castração, né, do porquê que eles vão se castrar, ou seja, aqui não, já começa com o pai, depois para eles, ele está buscando a culpa. Mas ele traz um acervo extraordinário para nós, cultural, do inconsciente coletivo do Jung. Se você ouvir Totem Tabu, se você ler Totem Tabu, eu falo, porque muitas vezes eu ponho os livros falados que eu vou ouvindo enquanto eu lavo louça, né? E que delícia poder estar ouvindo e você vê a própria teoria do Jung ali nessa narrativa, a influência, vamos dizer assim, desses dois gênios, o quanto estão ali intercaladas, né? Muito bem, então o instinto de vida para o Freud, nessa busca dele de Totem Tabu, a pulsão, a força, aonde que está a libido, para ele está no instinto de vida, que ele vai trazer como o grande representante Eros, e sendo o instinto de morte, porque está entrelaçada, né? O instinto de vida vai ser representado pela libido na pulsão. E vamos ter também na pulsão o instinto de morte, que ele não traz nenhum nome especial, né? Essas forças entrelaçadas vão trazer a força da pulsão, da força motriz humana do aparelho mental. Muito bem. Essa parte da pulsão, uma parte dela é fisiológica e outra parte é mitológica, tá? É mito. Então, a base da pulsão para o Freud é o desejo, né? Este tem que se disfarçar, ele é sorrateiro, esse desejo, ele tem que se camuflar para passar pelos dois guardiões da censura, que eu já falei bastante disso, né? E chegar até a consciência. O destino da pulsão é o recalque. Ou seja, vamos voltar. Instinto que se torna pulsão, que tem no seu bojo o desejo, ele tem como fim o recalque, porque ele não pode vir à luz da consciência. A barreira de recalque não permite. Então, sabe que se eu fico assim, eu fico o tempo todo batendo, eu fumo um cigarro atrás do outro, eu bebo, na fase da sexualidade, transa, compra, estudo, até não poder, leio. Esses movimentos, você vê a pulsão, né? O seu paciente chega e a perna não para de bater. Você está vendo ali o elemento pulsional o tempo todo se manifestando. Tá? Eu acho que todas essas questões já toquei bastante, não vou voltar. Então, para Freud, eu acho que já falei bastante, que se trata de uma questão mais individual, e para o Jung ele vai dizer que o inconsciente pessoal reprimido do Freud é isso mesmo, porém, também tem o inconsciente coletivo, da ancestralidade da humanidade, onde coexistem os instintos aí o Jung vai trazer os arquétipos, que nos influenciam e acabam por moldar a nossa personalidade. Os símbolos que se apresentam no sonho, além dos pessoais, segundo Jung, os símbolos não se disfarçam. Eles se apresentam numa linguagem simbólica, direta de toda a ancestralidade e de toda a humanidade. Freud, então, agora, nessa época, né, traz os 3 mecanismos básicos de condensação, deslocamento e figurabilidade. Né? Para nós analisarmos um sonho, nós devemos sempre analisar símbolo por símbolo. Você vai destacando cada símbolo para o sonhador, senão você fica perdido nessa
distorção, né, das imagens. Condensação. O primeiro mecanismo que o Freud vai trazer do inconsciente. O conteúdo, nós temos um conteúdo manifesto. Eu sonho com a grama da casa da minha avó, e um conteúdo latente, profundo, do meu inconsciente. Então, a aparência do sonho, na condensação, é representado numa linha horizontal em forma de traços, imagens da vigília, do dia, e numa linha vertical, o conteúdo latente, profundo, que é das emoções, de todo o material reprimido, né, que vão se apresentar nesse deslocamento, que é uma folha do lado da outra, da imagem. Então, eu sonho com a minha amiga de infância, sentada na mesa do meu chefe, com uma caneta que é do meu pai. Eu falo, não entendi nada. O que uma amiga da minha infância, na mesa de trabalho do meu chefe, mas a caneta é do meu pai? O que essas imagens condensadas, uma sobre a outra? Tudo isso para passar no disfarce, né, do recalque. Nós temos também a questão do deslocamento. Então, a carga energética dessas imagens pode se apresentar. Eu contei para vocês naquela live que eu fiz, que uma pessoa me telefonou dizendo que a cabecinha da filha, ela sonhou com a cabecinha da filha de 2 aninhos cheia de piolho. E se eu podia ajudá-la ali. E eu pergunto para ela, o que significa piolho para você? Ela falou, piolho... Mas veja que está cheio de carga, né? Nesse deslocamento, quando ela me relata esse sonho, ele vem lotado de energia, né? Ela fala, horrível esse sonho. Piolho, para mim, é uma coisa horrorosa, né? Eu falei, então, e veja bem essa representação, cabecinha da sua filha cheia de piolho. Isso suscita o quente. E aí ela começou a chorar, nós estávamos ao telefone, é uma pessoa que eu não conheço. Ela falou, eu sabia que esse sonho queria me dizer algo. A minha filha caiu na piscina. Eu tive esse sonho na terça-feira, e eu estou separado do pai, e minha filha caiu na piscina no sábado, que foi num churrasco com ele. E, para mim, ela falando, né? Para mim, piolho na cabeça significa negligência. Minha filha está sendo negligenciada pela mãe. Ou seja, nós sabemos, nós mães, que quando você não cuida direito do teu bebê, da tua filha, vai vir porcariada, vai vir piolho, vai vir isso e aquilo. Então, a forma com que esse mensageiro entrega a mensagem de que essa criança está sendo negligenciada é uma forma dela, como mãe, debruçando no cabelinho, olhando, e está cheio de piolho. Ou seja, preste atenção, que essa criança não está recebendo o devido cuidado. Né? E ela, na hora, quando ela me relata o sonho, cai a ficha, ela toma consciência. Né? Uma semana depois eu soube, a criança estava bem, estava no hospital ainda, mas estava bem, e as sequelas neurológicas a gente não tinha como ainda responder como que tinha ficado. Né? Então, o deslocamento pode ser isso. Essa mesma moça pode me relatar, deslocando essa energia assim. Eu estou te ligando só por curiosidade, porque, não, eu sei que esse sonho não quer dizer nada. Imagina que absurdo. Minha filha não tem piolho, eu sonhei que a cabecinha dela estava cheia de piolho. Bobagem. Preste muita atenção no relato do teu paciente, porque esse deslocamento energético vai te dizer muito do quanto é importante aquele sonho. Muitas vezes ele vem totalmente destituído de carga, porque exatamente ele é muito importante. Outras vezes, nesse movimento do deslocamento, nos chega, o mensageiro traz a mensagem numa forma que você leva um susto, porque é como um pesadelo, como se tivesse falhado um pouco o processo de deslocamento energético. A carga que nos chega de tal ordem que você imagina se você está sonhando com a pré-história, quando um tigre vai te abater. Se não tivesse o deslocamento que o Freud nos ensinou, como que você vai acordar? Você vai ter uma parada cardíaca. Aliás, a quantidade de vezes que há mortes
né, no processo de dormir durante a noite, porque você tem que ter deslocado essa carga energética, porque você vai viver como uma experiência vivida, real, alucinada. Você não vai viver como algo ameno, ok? E a figurabilidade ou a dramaticidade é esse enredinho que vai ser contado para nós. Bom, no sonhar, traços, resíduos e imagens surrealistas formam rastros inconscientes que inundam de forma flutuante o estado de vigília, trazendo fugazmente à consciência uma comunicação enigmática e complexa. Ou seja, vocês imaginam que nós vamos nos inclinar sobre o sonho do nosso paciente, nós nos inclinamos, clínica vem de inclinação, e olhamos aquela água com aquelas imagens. Se cair uma outra gotinha, alguma coisa, aquela imagem já se perdeu. É exatamente assim quando nós lidamos com sonhos. Quando nós contamos os sonhos, eles já são sonhos de eu estar fixando, ao me inclinar, eu estou fixando uma imagem que ela, digamos assim, ela estaria volátil, ela estaria em movimento. Então, a gente fala que nós ouvimos sonhos relatados, porque esse sonho, ao ser relatado, já se transformou. Né? No transcorrer do dia, principalmente com o ego, o vilão dos sonhos são o ego, né? Porque ele atrapalha, ele impede, ele ajeita, né? Para aquilo que é, né? Bom, enfim, então, esse lado volátil, esse lado das águas, vamos dizer assim, da subjetividade, daquilo que é uma fumaça, vamos dizer assim, é de difícil apreensão, porque isso vai se transformando o tempo todo. Em 1923, o Freud apresenta, então, a segunda tópica, agora já com a construção. Se puder mudar, Ricardo, a segunda tópica, porque agora Aí, isso. Então, ele já tem... Agora nós já temos o id, né? Que é o que eu falava, que da primeira tópica para a segunda, que ele vai trazer o ego, né? Que se apresenta para o mundo, o superego, que é a parte da moral, né? E o id, que vai trazer no seu bojo o princípio do prazer e o desejo. Então, veja, o id que traz a libido, né? Que traz a realização do desejo. Isso também é muito do ser humano, não é muito dos outros animais, apesar que os nossos animais domésticos a gente percebe. A gente percebe que também, como homem, eles aprendem, né? O tigre, se ele quer uma fêmea, ele vai buscar a fêmea, ele não vai deslocar. O homem vai buscar todas as formas. Ele pode deslocar para vários objetos o seu desejo, a sua sexualidade. Ele vai... Tá aí os sex shops, né? Um monte de brinquedos. Ele pode deslocar para alimentação, comer. Bom, enfim, o ser humano vai fazer um movimento de deslocamento, porque o id, o que ele quer é saciar aquela pulsão. Ele precisa, a finalidade, o foco é essa, né? Quando você percebe na pulsão um desejo da sexualidade, para vocês terem a diferença enorme entre o desejo da sexualidade pela sexualidade pulsional, fisiológica, é você imaginar uma transa paga, em que você tem o desejo saciado. E quando entra o investimento afetivo, o investimento da libido, em que você vem aquela mocinha que deseja o vizinho e que depois vai se relacionar de forma proibida com o namoradinho, há um investimento da libido. E quando você, então, integra
uma relação sexual de desejo hormonal, fisiológico, com o libido, né? com o desejo pelo amor, então você tem aquela sensação de completude, em que você não cai no vazio, porque você não estava envolvida subjetivamente, afetivamente. Agora você tem a junção desse contato, né? Um tigre na floresta, ele vai transar, ele não tem a necessidade do amor e do afeto, da libido voltada para saciar um lado que é psíquico, que é subjetivo. E nós sabemos o quanto pode ser vazia ou vazio algumas transas que não abastecem nada, né? Os homens têm uma vida mais extensa, né, historicamente, as mulheres menos, mas hoje as mulheres também se permitem isso, mas as mulheres têm longas histórias do quanto no envolvimento da sexualidade tem que estar envolvida a afetividade, porque senão, se ela não estiver comprometida, o investimento, se não houver investimento, não há descarga, inclusive não há nem descarga física, né? Então, integrar, né, esse fisiológico com o inconsciente, a libido e a subjetividade é a grande questão do id e dessa tópica que o Freud vai trazer, que é a segunda tópica, que é do ego, do superego e do id. Esse é um id que vai trazer um ser mais pleno na sua sexualidade. Isso que já se passaram todos esses anos, né? Porque senão nós temos também a evolução da cultura junto, diminuindo a repressão da sexualidade, permitindo as mulheres a ter orgasmo, ampliando, né, a sua relação com a libido e com a sexualidade. Muito bem. Falando só mais um pouquinho sobre o id, que a palavra, ela vem da palavra alemã es, trata-se de uma espécie, né, de força vital que condiciona toda a nossa existência, desde a formação dos órgãos do corpo até nossos mais sutis pensamentos. Nesse sentido, nenhum de nossas escolhas é autônoma, ou seja, produto de nosso livre-arbítrio. No lugar da frase eu vivo, devemos dizer sou vivido por isso, ou sou vivido pelo id, né? Portanto, nenhum de nós encontra-se isolado do contexto em que vive e carrega em si as marcas de sua própria história. Essa é a fala do Freud, gente. Veja como é complementar, como eles foram complementares, né? Assim sendo, não somos donos da nossa história, na medida que... Desculpa. O eu não é o senhor em sua própria casa. No momento em que Freud proferiu essa frase, o que ele tinha em mente era a força do inconsciente na determinação da conduta humana, né? E agora ele vai ampliar enormemente, né? Trazendo o id com a libido e com a questão do amor, né? Acho que aqui eu já falei tudo, já passei várias vezes, tá. É importante vocês saberem que a experiência do sonhar é extraordinariamente abrangente. Abarca todos os aspectos da personalidade. Essa é a minha fala, não é? Tá? Eu vou lembrar apenas de alguns. Vida e imagens da vigília, palavras, pensamentos, ideologias, ditados populares, folclores, contos de fadas, mitos, notícias do momento do noticiário, ancestralidade pessoal e da cultura, memórias pessoais e da cultura, memórias da cultura, sentimentos, emoções, sensações, estímulos corporais, traumas e muito mais. Portanto, todas as teorias psicológicas cabem nos sonhos. No entanto, algumas teorias são pequenas ou restritas para darem conta da abrangência dos sonhos. No final, o Freud também vai trazer que todo sonho traz um umbigo do sonho. Ou seja, no sonho você vai
trazendo, decodificando símbolo por símbolo, você vai tirando ele, desnovelando ele, até chegar naquilo que seria, não tem mais para onde ir, como o nosso umbigo, né? No nosso corpo, nós trazemos o tempo todo o registro de onde nós viemos. A ontologia do homem está no umbigo dele, porque nós viemos da onde? Não sabemos. Os sonhos vêm da onde? Também não sabemos. E quando nós fechamos aquele símbolo, fechamos. Está tudo errado, porque nós podemos ficar com ele mais ou menos circulando no nosso aparelho mental, mas ele é além daquilo que nós, naquele momento, estamos vendo. Ele é para além daquela representatividade que está tendo. Okay? Nós poderíamos equivaler o umbigo do sonho do Freud, aí colocado, como o real de Lacan, como O de Bion, ou a pré-concepção de Bion, como a libido do Jung, o self do Jung. Ok? Muito bem, acho que eu consegui passar tudo que eu queria passar de Freud para vocês. Agora eu quero estar aberta às perguntas ou questões que vocês gostariam de ampliar um pouquinho mais. Luciane. Nádia. Estou vendo algumas pessoas que ainda não tinha percebido aqui. Questões, se tiverem. Norma, eu pensei na hipnose. Ela também provocaria uma experiência de transformação? Desculpa, eu não ouvi a primeira frase, a primeira palavra. Sobre a hipnose, ela pode ser considerada um sonho provocado, traz transformações também? Regiane, eu não conheço a hipnose, eu conheço a hipnose ericksoniana, tá? De Milton Erickson. Minha Voz Irá Contigo, aquele livro dele maravilhoso. Acho que você conhece, sim? Não. Pode ser que esse livro do Milton Erickson traga alguma questão nesse olhar, né? Eu não conheço tão bem a hipnose assim para poder te responder com segurança isso. É um estado alterado mental, né? Mas não sei se você teria... Eu tomo muito cuidado, Regiane, com a intervenção do ego. Eu acho o ego, ele é muito... Ele quer trazer a sardinha para o lado dele, né? Ele quer ter o controle do todo da personalidade. E o que nos tem é o inconsciente. Nós somos um mero reflexo do inconsciente, dá para entender? Então, eu tomo muito cuidado quando eu vejo algumas linhas de trabalho que, mesmo eu respeito muito a sistêmica, eu gosto muito do trabalho da sistêmica de constelação familiar, eu acho belíssima essa ferramenta, eu acho uma ferramenta e tanta, mas tem alguns coordenadores que tendem, hein, Denise, você faz isso, não é isso, Denise? Tem alguns coordenadores que depois dão... Eu trabalho com isso. Sim. Oi? Eu trabalho com constelação e hipnose, por acaso. Pronto, eu acho que então você é a pessoa melhor para nos responder aqui. Não, mas completa a sua frase. A minha crítica é essa, é que alguns coordenadores tenderão... Ai, que linda que ela é! Kleberson, que linda! Maravilhosa! Alguns coordenadores depois vão tentar dar o desfecho nessa ferramenta e tanto que a sistêmica tem, tentando fazer o jeitinho que o ego quer. E o que o Jung vai colocar, que o ego ele tem que ser a ponte entre o inconsciente
a um lugar da consciência de bem-estar. Ele tem que ser o pontífice, o ego, de uma passagem para outra, para nós termos um ego fortalecido no sentido de saúde mental, não um ego hedonista, narcisista, bobinho, pobre. E aí eu vejo na constelação, Denise, alguns coordenadores tentarem transformar, puxar para transformar aquela questão naquilo que é o desejo do ego. Sim. É pobre, percebe? Empobrece, porque você deixa de aprender com o grande mistério da vida e do inconsciente. Essa é a questão que o ego tem que se vergar, né? A ideia do Cristo crucificado como simbologia para nós é que o ego terá que ser sacrificado, crucificado. Ele é pequeno, porque nós temos que adentrar ao mundo dos céus, ou adentrarmos ao mundo da subjetividade. Ele é pontífice entre um lugar e o outro. Ele não é senhor na sua casa. Muito bem colocado pelo Freud. O ego seria um traidor, né? Um traidor da consciência, é isso? Mais ou menos isso? O traidor desse lugar de saúde. Porque ele é narcisista, ele é bobinho, ele é pensamento pequeno. Ele quer o quê? Ele deseja a mocinha, ele quer casar com ela. Ele não sabe o que a vida vai descortinar para ele ou para ela. Mas a constelação vai mostrar isso. Ela escancara que não é. Escancara, Denise. Ela escancara que não é. Uhum. Então. Que, na verdade, se ela for de grupo, individual não. Porque individual eu vejo manipulação. Mas na de grupo, a pessoa não tem como saber e como controlar. Ela não tem como dirigir isso. O campo mostra. Vai mostrar a mocinha virando de costas e indo embora. Não tem jeito. Mas eu vejo alguns coordenadores que estão lá fazendo trabalho, de repente falar, gente, quem pode ser aqui tal coisa? E aí dá outro desfecho. Né? A minha crítica caso é aberto. Nesse caso, é falado quem é quem. Eu trabalho de uma forma que ninguém sabe quem é quem. Então, subjetivo mesmo, né, Denise? Sim, alguém aqui é a mãe, alguém aqui é o pai, mas ninguém sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é a mocinha. Sim. Certo? Mas essa dramaticidade que a constelação faz é extraordinária. É a mesma coisa a experiência dos sonhos. Porque aí é que está. É na experiência que você transforma. Seja alucinada do sonho, ou seja, quantas vezes você ouve de pessoas que tiveram uma experiência mística com droga? E tiveram. E se transformam a partir daí. E a sistêmica provoca isso. Ela provoca uma experiência. Isso. Só que nós temos isso toda noite. Todas as noites nós temos experiências. Nós é que não retemos ou não alcançamos essa linguagem 100 anos depois do Freud. Professora, você trouxe que o sonho é a vigília do dia do que foi recalcado. Isso é todo sonho ou não? Todo sonho traz, numa linha horizontal, a vivência do dia. Por exemplo, eu gosto de citar esses exemplos porque eles são marcantes. Na semana de 11 de setembro, naqueles 6 meses, eu tenho catalogado pelo menos 5 sonhos de pacientes que sonharam com tudo que estava acontecendo, que aconteceria. Então, na vigília da horizontalidade do dia, vinha, por exemplo, num sonho de um paciente, 2 árvores enormes e um avião entra dentro de uma árvore. Essa é a imagem. Eu tenho que olhar nos meus dados, 3 meses antes disso ter acontecido. Então, só que aquele está no inconsciente coletivo da probabilística, que o Siddhartha vai nos falar, da probabilística em que direção estamos indo. Nós não sabemos. Premonitório. Oi? Nesse caso, foi um sonho premonitório.
Nós não chamamos de premonitório, Denise, porque é uma probabilidade, né? Essa moça que sonhou com a cabecinha da filha cheia de piolho, está dizendo para ela, a probabilística é de haver um acidente com essa criança porque ela está negligenciada. Mas não premonitória se tivesse trazido um sonho que ela cai na piscina, que ela quase se afoga, aí a cena acontece. Está alertando, está falando, mãe, acorda. Ok? Então, você tem, Cleberson, uma linha horizontal da vigília, do que está se passando. Por exemplo, eu me lembro agora, quando o Boechat morreu, eu me lembro de pelo menos uns 2 ou 3 sonhos com helicópteros naquela semana. Tá? Vigília. E você tem, numa linha perpendicular, vertical, conteúdos reprimidos do inconsciente pessoal teu. E se enlaçam na vigília e se apresentam. Eu me lembro de uma paciente de Curitiba, eu passando já o Natal no Rio de Janeiro, quando a minha paciente acontece a tsunami, e ela me liga, Norma, aquele sonho que eu tive, se lembra, com o marido, da camisa dele no meio daquela tsunami, olha, são umas cenas que eu estou vendo na televisão. Então, a camisa vermelha do marido no meio das ondas do tsunami, o tsunami é uma questão cultural que vai acontecer, que estamos nessa direção, nessa probabilística, mas a camisa vermelha tem a ver com conteúdos pessoais dela, da questão do inconsciente dela daquele momento. Eu respondi, Cleberson? Sim? Posso comentar um sonho que me chamou a atenção? Só desligar aqui. Como a gente falou, eu trabalho com constelação, né? Então, quando começou o Covid, houve uma gama de consteladores que foram constelar, e vem a coisa do ego, foram constelar o Covid. Como se fosse possível, com uma constelação, acabar com um vírus que tem um propósito universal. Então, aí assim, eu não concordei com essa posição. E eu fiquei avaliando como poderia, de alguma forma, ajudar um trabalho sistêmico, uma vez que a sociedade é sistêmica, em relação ao Covid. E aí eu comecei a perceber, eu trabalho com sonhos, e comecei a perceber que as pessoas começaram a ter muitos sonhos desesperados com as famílias, né? E então eu fiz uma proposta, eu fiz um trabalho gratuito, onde tinham 90 pessoas, na verdade foram 92 pessoas, e nós fizemos um trabalho de buscar no sistema de cada um quem tinha na sua família o registro na sua memória, né, na sua memória sistêmica, de familiares que haviam morrido com epidemias, que eram mortes coletivas. Então, pessoas que tinham morrido de febre amarela, de malária, todo tipo de pandemia. E então essas pessoas teriam mais facilidade para pegar o Covid, uma vez que elas teriam essa identificação sistêmica. Elas já tinham esse registro. Morreu, a minha família morre disso, então eu, como eu pertenço, eu tenho que morrer também de uma epidemia. Então nós fizemos a constelação. E essas pessoas não pegaram, e nem os parentes, exceto 5 que pegaram de uma maneira muito leve e assintomática. E uma delas depois estava até era um amigo de um que estava no grupo, e ele me ligou dizendo, olha, tem uma pessoa que está no hospital com respirador, tal, dá para constelar? Constelamos, e ela saiu rapidamente. Então, o que eu queria comentar do sonho? Nesse episódio, no meio disso, um senhor com todos os quadros de um paciente perigoso, assim, porque ele tem 72 anos, é cardíaco, problema respiratório, ele é diabético. Naquela semana, ele me liga e diz assim, Denise,
faz 3 noites que eu sonho com a Segunda Guerra. E eu não consigo parar de sonhar com guerra e vem esse pensamento recorrente e tal. Me deu um estalo, porque a guerra também é uma morte coletiva. E a guerra, nós estamos vivendo guerra. Só daqui a alguns anos nós saberemos de onde que veio essa Covid. Pois é, e muita gente comenta, exatamente, nós vamos vencer essa guerra, nós vamos vencer essa guerra. Então, na minha avaliação, a guerra que ele estava sonhando estava associada também ao Covid. Sem dúvida. Eu disse a ele para correr e verificar o sistema imunológico, se fechar em casa, porque ele estava correndo risco. No dia seguinte, ele amanheceu com febre, ele estava mesmo com o Covid. Mas nós constelamos, ele conseguiu ser atendido em casa e não teve nenhuma complicação, ele já está bem. Mas eu achei interessante como a gente pode intercalar esses trabalhos. É por isso que eu quis fazer esse curso com você, porque de alguma forma dá para casar isso. Sem dúvida, é complementar e podemos... Nós temos que só tomar cuidado, né? Como que eu posso dizer isso de uma forma cuidadosa? As palavras, muitas vezes, elas são muito... Elas nos traem, né? Como historicamente nós temos pouco tempo de ciência, nós temos que tomar muito cuidado para não voltarmos a fases de crendices e de pensamentos menores. Então, nós temos que trazer sempre um movimento em busca do desenvolvimento científico. Tá? Então, por exemplo, temos algumas palavras que são viciadas. Eu, por exemplo, especialmente eu não gosto da palavra energia. Apesar dela estar na multidão, na boca das pessoas, eu acho que ela é tão saturada, ela evoca coisas tão, digamos assim, você tem questões mais elevadas, de pensamentos mais elevados e questões mais inferiores. Então, se o ego ele faz essa tramitação entre o que é do inferno para os céus, ou seja, do inferior para o bem-estar da consciência, que podemos habitar, termos um ego consciente e saudável, nós também temos que tomar cuidado com, culturalmente, aonde a cultura já esteve em termos dos seus infernos. Nós não podemos voltar à Idade Média, nós não podemos voltar ao obscurantismo. Nós temos que adentrar cada vez mais a luz e as ciências. Então, palavras como energia, palavras como premonição, eu cuido. Né? Eu gosto muito da fala do Siddhartha, quando ele diz de probabilísticas que os sonhos apontam. Tá? Porque na probabilística eu tenho uma matemática, eu tenho uma aritmética. Pode ser que... Né? Então, esse momento cultural é de guerra, sim. O Jung, na fase das guerras, da Primeira e Segunda Guerra, ele sonhava, ele catalogou, é um compêndio, eu não sei quantos, mas são centenas de sonhos revelando Hitler. Essa era a direção, esse era o caminho que estávamos indo. Né? Nós já estamos passando. Tem mais alguma questão por hoje? Paramos aqui. Norma, eu fiquei com uma questão. Eu queria saber se tem algum material sobre as pessoas que têm sonhos lúcidos, né? Que fazem força até para controlar esses elementos oníricos. Fala um pouco mais desses sonhos lúcidos. Eu queria saber se tem algum material, se Freud chegou a comentar sobre... Eu gostaria que você primeiro ampliasse um pouquinho mais o que você está chamando de sonho lúcido. O sonho lúcido, a pessoa tem uma certa consciência, né? Tipo, estou sonhando agora e decidir o que vai fazer dentro desse sonho. Não só apenas como observadora, mas atuando mesmo.
Então, Ana Cristina, eu tenho muitas reservas, tá? Quando o ego interfere, como eu já falei, né? Mas você vai encontrar um pouco dessa fala na neurociência atual. Porque o ego, ele quer sempre desenvolver a ciência com a ilusão de que ele vai controlar a vida e o mundo. Eu volto a dizer, o ego é burro, ele é muito burro, ele é pobre. Ele acha que a visão dele é que vai ser a questão. Ele não sabe que ele é um mero, digamos assim, é por uma distorção lá da pulsão, lá do início da nossa civilização, a gente não sabe de onde vem isso, é que nós criamos ego. Ele nasce de uma distorção, ele não nasce. Ele morrerá, o ego. O ego ficará aqui. Se houver alguma transcendência ou alguma outra coisa a mais, o ego não irá. Ele é pequeno. Ele está crucificado na cruz. Dito claramente por ele o símbolo cristão de Cristo. E mais, o ladrão da direita, eu não sei se é da direita ou da esquerda, um deles vai com ele, mas o outro não entra, porque ele é arrogante, ele é impertinente, ele é poderoso. Ele fala, ô, cara, você não é o bom? Nos tira daqui, então. O outro não é prepotente. É um símbolo. Símbolos que nos são deixados. Você pode transformar isso em religião, mas isso é símbolo nosso. Quando eu falo o Cristo na cruz, todos vocês têm a imagem mental aí, no aparelho mental do que é esse símbolo. Então, eu não só não confio, quanto eu não favoreço esse pensamento de que o ego possa dirigir os seus sonhos. Eu acho isso eu acho isso uma distorção da nossa arrogância, da nossa onipotência. Acho válido que a ciência experimente, faça experiências. Acho muito válido. Por que não? De repente eu estou, sei lá, né? Sei lá. Seria uma resistência, assim? Desculpa? Seria como uma resistência ao sonhar, essa entrega? A gente tem que tomar cuidado com o elemento psicótico, né? Porque, como é uma alucinação, quando eu estou num estado psicótico, eu transformo a realidade em real, do meu delírio, também posso transformar meus sonhos em sonhos delirantes. Essa é uma linha tênue, tá, Ana? É uma linha muito tênue entre a ciência e a arrogância do ego ou o empoderamento, né? Eu respeito, tá? A neurociência, no sentido ela está agora dizendo que está muito próxima de localizar a consciência, né? Neurologicamente, eu acho que o Ricardo pode... Não? Pode até falar um pouco mais disso, não sei. Na verdade, não. Neurociência eu conheço muito pouco assim, desse aspecto, né? Muito pouco mesmo. Não, eu espero, eu não sei se acham ou não, né? Mas vamos lá, eles dizem que sim, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu acho impossível, porque para mim o aparelho mental ele é subjetivo. Nós não vamos voltar para trás. Nós não vamos... Aparelho urinário, tudo isso nós temos, é real, está aqui, né? Mas a subjetividade, ela paira, né? É que a gente sente o outro. Você fala, ai, não gostei dessa pessoa. Ai, eu gostei. Né? Você sente, é tudo sentido, né? Sim. Paramos hoje aqui? Ok? No nosso próximo encontro, nós veremos, então, Jung. Um prazer enorme vê-los. Tá? Prazer foi meu.
Bom dia para todos. Bom dia, Norma. Muito obrigado Semana pela aula. todos. Semana que vem. Obrigada, Norma. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Beijo.